Eleições 2022. Olá, ouvintes das emissoras associadas à Caerte. Eu sou Silvio Lodi, jornalista da Rede de Notícias Caerte, RNA. E a partir de agora apresentamos a sabatina com candidatos ao governo do Estado que disputam o segundo turno das eleições 2022. Os dois candidatos respondem às mesmas perguntas e terão o mesmo tempo. São perguntas elaboradas pelas 8 regionais da Caerte, outras temáticas e uma setorial sobre a radiodifusão. Aqui conosco o candidato Décio Lima, do PT. Obrigado, candidato, por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. O senhor tem 2 minutos para suas considerações iniciais. Primeiro, Silvio, quero aqui expressar a você, a Caerte, a toda a grande audiência que nos acompanha nesse momento através da magia da radiodifusão, das redes sociais, por esse momento, com a palavra gratidão. Eu venho nesse momento motivado pelos valores que aprendi com o filósofo Spinoza. Paixão. Paixão para servir o povo de Santa Catarina. Junto com a Beatriz Vargas, uma mulher negra, mãe, jovem, aos 35 anos, que me dá a honra de acompanhar nessa jornada de muita responsabilidade para governarmos Santa Catarina. Quero agradecer a você, meu querido ouvinte, e dizer que eu e a Bia somos pertencentes ao mesmo sentimento seu, o sentimento do amor, o sentimento da paz, da solidariedade, dos valores que construíram o orgulho de sermos um povo diferenciado, que é o povo catarinense. O orgulho de termos uma formação cristã e convencidos de que precisamos de todos para melhorar a vida do povo de Santa Catarina. Portanto, eu e a Bia estamos aqui para dizer a você que iremos realizar, a partir do ano que vem, um governo movido com esses sentimentos. Os sentimentos que são dos valores seus, de estabelecer um governo plural, de inclusão, um governo que não vai se dogmatizar, que não vai se partidarizar, mas que vai tratar o povo de Santa Catarina com a sua extraordinária pluralidade. Começamos então, candidato, com uma pergunta da regional Grande Florianópolis. Santa Catarina tem várias regiões com conurbação de 2 ou mais cidades, formando um único meio urbano. É o caso aqui da Grande Florianópolis, onde vários municípios dividem os mesmos problemas, mas podem compartilhar soluções coletivas. No entanto, a formação da região da Grande Florianópolis não evoluiu. Qual a sua proposta para essa e também para outras regiões do estado? Eu tenho colocado, junto com a Bia Vargas, uma mudança na forma de governar Santa Catarina, Silvio. Nós queremos governar Santa Catarina não recebendo os problemas das regiões que hoje trazem a conformação urbanística e de aglutinação do povo catarinense em diversos espaços, mas fazer um governo, como tenho dito, de forma horizontalizada, discutindo com as 21 micro-regiões de Santa Catarina, na forma que a FECAM organizou o municipalismo catarinense, junto com os prefeitos, junto com os empresários, com os trabalhadores, com aqueles que protagonizam o processo da vida e da economia. No caso da Grande Florianópolis, é impossível nós não imaginarmos que as soluções dos municípios que se aglomeram não sejam dentro de uma linha metropolitana para podermos estabelecer políticas, principalmente da melhoria da qualidade de vida, particularmente no tocante ao direito de ir e vir. Portanto, eu vou ser um governador que não vou levar o orçamento. Eu vou discutir as prioridades e as pessoas nas 21 regiões vão dar os indicativos das soluções para enfrentar as suas respectivas adversidades.
Pois bem, a pergunta agora é da nossa Regional 2, que compreende o sul do estado. A infraestrutura das estradas é um grande gargalo da região. O acesso à Serra do Rio do Rastro e a ligação de Tubarão a Jaguaruna são alguns desses exemplos. Qual a proposta sua, qual a proposta do candidato para essas demandas do sul? Primeiro, resgatar aquilo que trouxe e impactou a vida no sul. O modelo republicano dos investimentos para Santa Catarina que foram interrompidos. Para que o ouvinte possa imaginar, no nosso governo do Lula e da Dilma, 60% do que era arrecadado dos recursos federais vinham para Santa Catarina. No período do Temer e do Bolsonaro, apenas 7% daquilo que é arrecadado voltou para Santa Catarina. O exemplo do Sul, que nos permitiu duplicar a BR-101 Sul, Ponte Anita Garibaldi, que impactaram em 9 bilhões o crescimento do nosso PIB. Mas, além disso, nessas demandas do Sul, quero dizer que eu vou apresentar o maior programa de investimentos em infraestrutura que Santa Catarina já teve, me utilizando da capacidade de endividamento e, junto com o presidente Lula, vamos garantir uma retomada na infraestrutura rodoviária de Santa Catarina, que hoje vive numa situação visivelmente precarizada em todos os espaços do nosso estado. Vamos fazer, portanto, não a política do tapa-buraco, não a política de fazer 1 quilômetro de asfalto, mas obras estruturantes com solução de continuidade e com política de Estado. A pergunta agora vem do Vale do Itajaí e é também sobre infraestrutura de mobilidade. Santa Catarina vem sofrendo com cortes no orçamento do governo federal para investimentos em rodovias aqui no estado. A atual gestão, inclusive, está utilizando caixa do governo estadual nas rodovias federais. Como reverter esse quadro? Que medidas são necessárias para que o estado seja contemplado na mesma proporção de importância de Santa Catarina com o Brasil? Bom, Silvio, primeiro sou pertencente ao Vale do Itajaí. Tive a honra de ser prefeito da cidade de Blumenau por 2 mandatos, fui vereador, administrei o maior porto de Santa Catarina, o segundo do Brasil, que é o porto de Itajaí, e fui deputado federal, sempre trazendo a pauta de Santa Catarina e prioritariamente a pauta do Vale do Itajaí. Colocamos a duplicação da BR-470 no PAC, uma luta praticamente sozinho que fiz naquela oportunidade, e vejo hoje com tristeza, passados 6 anos dos quais essa obra deveria estar pronta, uma situação como essa, onde o governo do estado tem que botar recurso em obra do governo federal. Isso não existe no Brasil. Isso prova claramente o desprezo que nós temos recebido. Eu, às vezes, fico pensando por que as pessoas querem votar no Bolsonaro, querem continuar, se ele visivelmente virou as costas para Santa Catarina e particularmente para o meu Vale do Itajaí. Eu tenho a garantia já do presidente Lula de que nós vamos retomar com impulso, principalmente a obra da BR-470, até levá-la a 116, para dar condições de infraestrutura, principalmente para a nossa economia e para a vida no Vale do Itajaí. Além disso, como disse, vou apresentar o maior programa de investimentos nas nossas SCs, inclusive com novas ligações que precisamos no Vale do Itajaí. Candidato Décio, agora uma pergunta sobre gestão. A atual gestão do governo do estado extinguiu as secretarias de desenvolvimento regional, que foram criadas a partir do conceito de descentralização da administração pública. Principalmente as regiões do oeste e extremo oeste sempre reclamam daquela distância do centro administrativo aqui em Florianópolis. No caso de ser eleito, qual modelo o senhor vai adotar? O interior de Santa Catarina terá qual estrutura a sua administração? Bom, a construção do modelo de governança que nós pretendemos fazer, ele vai ser discutido com todos os setores hoje responsáveis pela vida do povo catarinense. Com os empresários, com o agronegócio, com os trabalhadores da agricultura familiar, com os pequenos e médios empreendedores, com os trabalhadores organizados nos seus respectivos sindicatos. Esse será o perfil do meu governo.
Um governo que trará a presença de todos os setores. E mais ainda, um governo que vai garantir, como já disse aqui, nas 21 regiões de Santa Catarina, um processo de discussão e de decisão sobre o orçamento do Estado. A secretaria que foi extinta, eu pretendo retomá-la porque ela é importante na interação entre o governo e o contexto da sociedade. Nós precisamos ter os mecanismos que possam garantir aquilo que é essencial na minha visão de governança, qual seja um governo que interaja permanentemente com toda a pluralidade e toda a regionalidade do povo catarinense. E por isso nós vamos retomar a secretaria para que ela possa ser o espaço garantidor da presença dos setores que hoje são representativos do nosso povo. Uma pergunta sobre infraestrutura, candidato. Santa Catarina conta com 5 portos ativos, sendo o único estado do Brasil com esse número. Os portos também têm a capacidade de transportar a granel e com containers, dando uma maior facilidade e infraestrutura para o transporte de carga no estado. Qual a sua proposta para melhorar o desempenho dos portos catarinenses? Bom, primeiro o meu compromisso que tem é a minha visão sobre portos. Eu administrei, Silvio, como disse, o segundo maior porto do Brasil de movimentação de carga de container e o porto que na minha gestão se transformou e ficou conhecido no mundo como o Porto 5 Estrelas do Brasil. O porto tem que ter um conceito. Eu defendo e vou estabelecer como regra de governança o porto público, com autoridade portuária. O porto ele é uma porta para o mundo. Nós não podemos imaginar que essa porta para o mundo ela agrida a nossa soberania, principalmente econômica. Você deixar que o porto se privatize, ele vai estar a serviço de algum interesse internacional, provavelmente, e de cadeias produtivas internacionais. Então, primeiro, essa concepção que nós temos que claramente ter. Porto é soberania, porto é defender Santa Catarina e a sua economia. E por isso eu serei um governador atento à questão portuária do ponto de vista do seu conceito. Além disso, a infraestrutura. Só se cresce na economia e só se gera empregos garantindo infraestrutura na logística. E o porto faz parte com extraordinária capacidade que Santa Catarina tem para oferecer uma logística que em nenhum lugar do Brasil tem. Obrigado, candidato. Chegamos ao final do primeiro bloco da Sabatina Caerte com os candidatos ao governo de Santa Catarina. Estamos aqui com o candidato do PT, Décio Lima. Voltamos em instantes. Eleições 2022. Falar mal da corrupção, todo mundo fala, mas tem gente que critica e faz igual. Desrespeitar as leis, furar a fila, jogar lixo no chão, tentar levar vantagem, pensar só em si e não na sociedade. Tudo isso é uma forma de corrupção. Então vamos dar cartão vermelho para combater esse comportamento que faz mal para todo mundo. E aí, vem com a gente? Então cartão verde para você. Queremos uma sociedade mais justa. Queremos promover o que é correto e combater o que é errado. Esse é o jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Eleições 2022. Estamos de volta com a Sabatina Caerte e os candidatos ao governo de Santa Catarina que disputam o segundo turno das eleições 2022. Os dois candidatos respondem às mesmas perguntas e terão o mesmo tempo. Estamos hoje com o candidato Décio Lima, do PT. E a pergunta é da Regional 4 da Caerte, que é o norte do estado, candidato. As demandas da região norte passam pela saúde, infraestrutura e turismo. A Serra Dona Francisca está abandonada há muitos anos. É um importante corredor turístico e de transporte da região que está sem iluminação e sem manutenção do pavimento. Na saúde, o Hospital Municipal São José de Joinville é mantido pela Prefeitura, porém tem um atendimento regionalizado, de média e alta complexidade.
Qual é a proposta do candidato para as demandas da nossa região norte? Olha, Silvio, primeiro que é visível a indiferença histórica que os governos, principalmente depois de Santa Catarina perder esta expressão extraordinária da nossa política, que eu tive a honra de conviver, Luiz Henrique da Silveira, o norte do estado traz um verdadeiro espaço de abandono por parte dos governos que se sucederam. Até porque a região norte ela sempre foi muito proativa na solução dos seus problemas, como é o Hospital São José, próprio deste espírito associativista que temos na vida do povo catarinense. Eu vou recuperar a pauta de valorização do norte do estado, porque é a expressão mais forte hoje, impactante na geração de empregos, nos valores econômicos que representa Joinville e toda a região norte. A reivindicação feita pela duplicação da BR-101 na Dona Francisca é algo tranquilo para nós assumirmos o compromisso e já tivemos lá. O Hospital São José da mesma forma, ele não é um hospital de Joinville, ele é um hospital hoje regional e que atende pelo SUS. Portanto, nós vamos ter um olhar presencial para que nós possamos assumir compromissos na condição de governador com esta importante política da saúde pública do norte do estado. A pergunta vem da Regional Meio-Oeste da Acaerte. É de conhecimento a importância do turismo e do agronegócio no meio-oeste catarinense e, por conta disso, a grande movimentação de veículos e de cargas. Qual a proposta para a implantação de ferrovias para a região, objetivando também viabilizar um melhor escoamento da produção? O turismo como um todo tem que ser tratado dentro de um processo que falta em Santa Catarina. Nós temos que unificar uma política, inclusive de comunicação, com relação a esse setor, que nos permite receber 2,5 milhões de pessoas só na temporada, mas somos um turismo permanente. Aqui temos as 4 estações, aqui temos a neve, aqui temos a expressão das nossas culturas, como as festas tradicionais, com outubro, com marejada, com acontecimentos extraordinários em todos os espaços de Santa Catarina. E no oeste, principalmente, que é a área mais desassistida do ponto de vista de ter uma política clara do turismo para induzir o desenvolvimento. O turismo hoje reflete em 12% na nossa economia. E grande parte do turismo ele é fomentado e exercido por pequenos negócios, prestadores de serviços, meios sociais. Além de unificar a comunicação e trabalhar no sentido de termos uma nova infraestrutura no oeste de Santa Catarina, como a citada, nós também vamos ter mecanismos protetivos dos pequenos negócios, com um Banco do Povo de Santa Catarina que pretendo criar, com crédito subsidiado, sobretudo para que os prestadores de serviços, os pequenos negócios no turismo possam exercer com tranquilidade esse importante protagonismo da economia de Santa Catarina. Candidato, na região oeste há um intenso transporte de muitos pacientes em busca de tratamento de saúde em outras regiões, principalmente pacientes em tratamento com quimioterapia e radioterapia. Quais as propostas para ampliação dos polos de saúde para tratamentos de alta complexidade, principalmente oncológicos? Primeiro, Silvio, recuperar o que eles tiraram de Santa Catarina. Nesse governo federal do Bolsonaro foram cortados 600 milhões que vinham para a saúde. Santa Catarina recebia, em 2019, 4 bilhões e 300 milhões para a saúde. Hoje recebe 3 bilhões e 600 bilhões. Aliás, 700 milhões foram cortados. Nós vamos retomar isso. Mas eu tenho claro que o problema da saúde de Santa Catarina, como esse diagnóstico do Oeste, é em razão da falta de construção de uma sinergia naqueles que protagonizam a saúde. Portanto, eu vou criar o Sistema Único de Saúde catarinense, unificando
a filantropia, a estrutura do Estado e também trazendo a saúde básica nos municípios para que nós possamos ter um sistema integrado, isonômico, e com isso fazermos investimentos nos espaços como é o oeste de Santa Catarina e em vários procedimentos como a média e a alta complexidade para nós interrompermos a ambuloterapia. E isso só é possível se nós unificarmos todo o sistema. Além disso, para você que está nos ouvindo, eu quero dizer que você vai ter a saúde num aplicativo. Você vai marcar sua consulta, seu procedimento e ali receber a resposta para que nós possamos facilitar a vida e garantir a saúde para todo o povo catarinense. Candidato Décio Lima, uma pergunta agora sobre a radiodifusão. A radiodifusão de Santa Catarina entende que os entes políticos, como o governo do Estado, têm o dever de se comunicar com a sociedade. Desta forma, defendemos que as políticas públicas de comunicação não são gastos, mas investimentos fundamentais do poder público em prestar contas ao cidadão, como está definido, inclusive, na Carta Magna. Transparência e publicidade são fundamentais para a sociedade. A pergunta: qual a sua proposta para a política de comunicação do governo de Santa Catarina em sua gestão? O que poderia responder um apaixonado pela democracia nesse momento? A garantia dos valores que são pertinentes a um processo democrático, isonômico, sem fazer com que a comunicação seja, como tem sido, um balcão, às vezes, de negócios, de interesses dessa ou daquela visão de natureza política. O meu tratamento, portanto, vai ser igualitário, isonômico e com a clara compreensão também de que aqui está, além de um democrata, um apaixonado pela radiodifusão e por tudo que ela representa. A rádio é importante nas nossas vidas, todos imaginavam que seria algo do passado, mas a rádio é do presente e do futuro. Além disso, como você falou em transparência, além de toda a transparência, eu vou criar os mecanismos próprios de transparência para que todas as ações do governo do Estado estejam presentes nos veículos de comunicação com a informação que o catarinense merece. Quero aqui destacar ainda que a CAERT, que as rádios que a compõem, os instrumentos de comunicação, nos dão a garantia da verdade, não as mentiras que são produzidas pelos fake news, pelos acontecimentos que, infelizmente, têm maculado a visão de boa parte do povo brasileiro e do povo catarinense. Agora, candidato, uma pergunta sobre economia. Gestões passadas priorizaram a captação de novos investimentos em Santa Catarina com a criação de emprego e renda. Num ambiente extremamente competitivo, não só com os outros estados, como também com outros países, que proposta o senhor apresenta para o incremento econômico, principalmente nas regiões mais carentes do nosso estado? Bom, primeiro que eu serei um governador presente em todos os setores da economia de Santa Catarina, para com eles podermos enfrentar a natural adversidade que o mercado estabelece no contexto de uma economia globalizada. Nós não podemos imaginar que, às vezes, por decisão que faltam de um governador, seja lá em qualquer sentido, nós deixarmos vulneráveis aqueles que dão emprego, renda e, com isso, garantem a cidadania do povo catarinense. Ao mesmo tempo, vamos estar toda hora atentos a essa guerra fiscal que se estabelece, infelizmente, nesse modelo republicano. Nenhum setor de Santa Catarina deixará de ser protegido por aquilo que representa o governo do Estado em todo o seu alcance. Agora, também é importante nós aqui dizermos que a grande garantia que quer a economia catarinense é a infraestrutura, é a gente melhorar as condições hoje do desenvolvimento econômico, é nós garantir o povo no orçamento, é nós ampliarmos a renda do povo catarinense, porque esses são os caminhos que mostraram e mostram de que a segurança econômica ela se dá
por esses conceitos que precisamos aqui, como governador, protagonizar. Candidato, um dos temas das campanhas eleitorais é sobre o modelo de Estado. Há os que defendem que a presença do Estado deve ser mínima, priorizando áreas essenciais como saúde, educação, segurança pública, com uma política de privatização. Outra corrente defende uma maior participação do Estado na vida do cidadão. Qual a vertente que o senhor se encaixa? A vertente que um Estado possa garantir vida com dignidade e inclusão para todos. E, visivelmente, essa narrativa de Estado mínimo só gerou miséria, fome. Os Estados Unidos, que é o maior PIB do mundo, hoje convive com mais de 50 milhões de pessoas na miséria, porque, inclusive, lá não tem SUS. O povo catarinense sabe o que foi o período da pandemia se não tivesse um Estado social que protegesse em vários aspectos a vida do nosso povo. Essa narrativa, ela não tem absolutamente condição de prosperar. O Estado mínimo que criaram depois do nosso governo trouxe o Brasil novamente para o mapa da fome. Nesse momento, são 33 milhões de brasileiros que voltaram a passar fome. Ou seja, o Estado social é diferente. Garante renda para todo mundo, saúde para todo mundo, educação para todo mundo. Por quê? Porque a ideia do Estado mínimo é penalizar o mais pobre e não traz conforto para aqueles que querem crescer economicamente. O Brasil, no nosso período com o Estado social, passou a ser a 6ª economia do mundo. Hoje, caminha para ser a 13ª, andou para trás. Isso é uma prova em concreto de que o Estado, em qualquer alcance do mundo, tem que ser um Estado protetivo da vida de todos. E chegamos ao final do segundo bloco da Sabatina Caerte com os candidatos ao governo de Santa Catarina. Estamos hoje aqui com o candidato do PT, Décio Lima. Voltamos em instantes. Eleições 2022. Quem anda de transporte coletivo sabe que nem sempre as pessoas pensam no coletivo. Tem idosos, mulheres grávidas ou com crianças de colo em pé. E gente fingindo que não vê para não ceder o lugar. Para quem faz isso, vamos dar um cartão vermelho. Agora, para quem age com mais gentileza e pensa no todo, cartão verde. Queremos uma sociedade mais justa. Queremos promover o que é correto e combater o que é errado. Esse é o jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Eleições 2022. Estamos de volta com o último bloco da Sabatina Caerte com os candidatos ao governo de Santa Catarina que disputam as eleições nesse segundo turno. Estamos com o candidato Décio Lima, do PT. Candidato, qual é a proposta do candidato para atrair empresas de grande porte para diversificar a vocação moveleira da região do Planalto Norte? Olha, eu acredito que Santa Catarina tem um desafio a partir do ano que vem, que é justamente dar uma nova condição de logística para as cadeias produtivas que estão aqui e também para atrair novos negócios. A indústria moveleira do Norte é uma expressão forte do processo econômico que orgulha o povo catarinense, por tudo que ela pôde construir como um paradigma, inclusive, para o Brasil nesse setor. Nós precisamos interagir com os empresários dessa região para que, junto com eles, possamos dar as garantias de ampliação dos seus negócios e de atração de outros investimentos pertinentes a esse setor que é estratégico para Santa Catarina e principalmente para a região norte, do Planalto Norte. Portanto, nós vamos estabelecer aquilo que são os caminhos atrativos, além dos investimentos em logística, a política tributária para podermos
trazer e aglutinar outros negócios junto com esta importante cadeia produtiva. E do Planalto Norte ao Planalto Serrano. A regional da Acaerte, o Planalto Serrano, manda a seguinte questão. Uma das principais preocupações da população da região serrana é a continuidade das obras em várias áreas em andamento no Planalto Serrano. O tema é considerado crucial para o desenvolvimento da região. Qual é a sua proposta para a continuidade de obras e ações já iniciadas pela atual gestão? Haverá uma análise de contratos e de obras? Bom, primeiro que eu quero aqui garantir a todos aqueles que nos ouvem, não só na região serrana, de que eu serei um governador de solução de continuidade. Eu não vou fazer interrupções de coisas boas e de acontecimentos que se transformaram em sonho para as regiões de Santa Catarina. Me indagaram outro dia sobre continuidade ou não do Plano 1000. O Plano 1000 é um conjunto de ações, de investimentos que o atual governador fez e que vão se prolongar para o ano que vem. Portanto, nós vamos manter este sonho e o compromisso e a responsabilidade de realizá-lo. Além disso, como já disse, na questão da infraestrutura, vamos recuperar os investimentos que foram cortados de Santa Catarina por esse governo dentro do modelo republicano. Vamos trazer de volta na proporção que era de 60% do que era arrecadado, hoje é 7%, para investimentos em Santa Catarina, e o foco é a infraestrutura. E também apresentar um maior programa, como já disse, de investimento nas obras estruturantes, principalmente nas SCs de Santa Catarina, utilizando a capacidade de endividamento que o Estado tem. Desenvolvimento, candidato Décio Lima. Santa Catarina possui as regiões com vocações econômicas bem definidas, o que possibilitou a construção de um Estado gerador de riquezas. No entanto, o desenvolvimento regional carece de políticas e de investimentos. Como viabilizar programas que incentivem a retomada de um crescimento assim mais robusto? Bom, primeiro que eu vou governar nas 21 regiões junto com você, que está aqui me ouvindo nesse momento. Eu serei um governador aí, um governador abraçado com a população e presente aonde nós temos os problemas e as feridas, que é onde mora o povo catarinense. Além disso, quero aqui destacar que na questão do desenvolvimento regionalizado, que é o conceito e é a formação de Santa Catarina, nesse sistema extraordinário que nós criamos do cooperativismo, do associativismo, que nos levam a ter diferenças econômicas regionais, nós iremos construir um processo já inicial para permitir que nós venhamos a pagar hoje uma dívida que existe nas 21 regiões de Santa Catarina, que é a qualificação da nossa mão de obra. Nós vamos criar 21 institutos técnicos estaduais para qualificar a nossa mão de obra, preparar a nossa juventude e, com isso, garantir aquilo que chamamos de desenvolvimento local, dentro do perfil da própria região, qualificar as pessoas para aquela condição própria que ele nasceu, que ele viveu e que ele vai permanecer tocando os negócios da sua região. Inovação. Santa Catarina conta com vários polos de inovação e tecnologia, contribuindo para que o Estado seja uma referência para o país. Trata-se de uma área estratégica para a criação de oportunidades no mercado competitivo. Qual é a sua proposta para esse setor? Ô Silvio, é impossível imaginar um pensamento de inclusão que pretendemos fazer com políticas humanas que pretendo realizar já no começo do nosso governo, porque entendo que todos os investimentos são importantes, mas os investimentos mais baratos e mais importantes são os da inclusão. Eu serei um governador que vou começar enfrentando e resolvendo rapidamente vários problemas hoje que agridem a sociedade.
Um deles, os 900 mil catarinenses que vivem na vulnerabilidade alimentar. O outro, visivelmente, a fila para o atendimento da saúde com a criação de um sistema único. Mas não podemos falar em inclusão e cidadania sem inclusão digital. Por isso estou apresentando um programa chamado Conect 295, garantindo fibra ótica 5G em todos os municípios de Santa Catarina. Quero fazer isso também nas escolas catarinenses que precisam sair do analógico e ir para o mundo digital. Hoje, apenas 20% das escolas de Santa Catarina têm algum tipo de preparo dentro do mundo digital das mais de 5.100 escolas em Santa Catarina. Nós vamos transformá-la e garantir a inclusão digital, porque ela é cidadania. Candidato, o povo catarinense tem em seu DNA o espírito empreendedor. O micro e o pequeno negócio geram milhares de emprego e renda, contribuindo decisivamente na cadeia econômica de Santa Catarina. O Estado conta com um vigoroso programa de microcrédito que beneficia o empreendedor com pequenos valores de empréstimo. O que o senhor pretende fazer nessa área? Intensificar, criar um conceito próprio, na forma como eu tive a oportunidade de fazer na cidade de Blumenau, o Banco do Povo. Vou criar o Banco do Povo para que ele seja efetivamente a casa do micro e do pequeno empreendedor. Hoje, mais da metade dos pequenos negócios estão submetidos a estarem sem crédito diante das adversidades, parte da pandemia e parte natural da voracidade do mercado. O pequeno nunca compete e consegue ganhar em grande escala da disputa dos poderosos, daqueles que são maiores no processo econômico. Entretanto, em Santa Catarina, Silvio, 70% da nossa economia ela é produzida pelos micros e pequenos empreendedores. Foi Santa Catarina que, inclusive, criou o conceito de micro e pequeno empreendedor num processo da luta desse setor para estabelecer marcos regulatórios. Nosso governo criamos o Simples, criamos várias alternativas, estamos aí com os MEIs, estamos com várias políticas que precisam ainda ser aprimoradas, mas, sobretudo, proteger este setor, não deixar ele vulnerável às intempéries econômicas e à própria vulnerabilidade do mercado, com crédito subsidiado para que ele possa enfrentar as adversidades e ser essa expressão rica do povo catarinense. E chegamos ao final da Sabatina Caerte com o candidato ao governo de Santa Catarina, Décio Lima, do PT, que agora tem 2 minutos para suas considerações finais. Eu quero agradecer, Silvio, agradecer a toda a radiodifusão de Santa Catarina por esse momento, agradecer àqueles que nos acompanharam pelas redes sociais. Eu quero aqui fazer um pedido para você, nesse momento que está me ouvindo, me ouça, não por um valor que possa lhe trazer um preconceito daquilo que pertenço. É muito fácil, às vezes, a gente trazer um rótulo para as pessoas, porque é desse ou daquele partido. Eu quero que você me olhe, nesse momento, como um catarinense que é igual a você, um catarinense que nasceu e viveu as dificuldades naturais da vida, um catarinense que nunca desistiu. Eu e a Bia representamos isso nesse momento. Um catarinense que aprendeu os valores cristãos da nossa formação histórica. Um catarinense que tem o amor como um valor universal e traz consigo sempre a solidariedade. Eu quero que você faça essa reflexão, que não me olhe como um dogma. Eu e a Bia Vargas, uma mulher negra, mãe de 35 anos, vamos garantir uma nova política para Santa Catarina. Vamos garantir a você, mulher, que é a maioria do nosso povo, as medidas protetivas para o nosso Estado sair desse absurdo do feminicídio que mata uma mulher por semana, que vive agredindo esta preciosidade que são as nossas mulheres trabalhadoras do campo e da cidade e que estão na vida presente de todos nós, que ungiu as nossas vidas
e, portanto, nas eleições que se aproximam. Faça essa reflexão. Faça a reflexão também do Brasil, para nós voltarmos a ser o Brasil que dava para você renda, salário e segurança. E por isso, em Santa Catarina, vote para governador 13 e para presidente 13 é o que eu peço para você nesse momento. Muito obrigado. Essa foi a Sabatina Caerte com candidatos ao governo de Santa Catarina. Agradecemos a participação do candidato do PT, Décio Lima. Agradecemos a você pela audiência. Ficamos por aqui. Até breve. Eleições 2022.